tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos continuar com aquela aulinha de verbos para os 8º anos. Lembra que a gente parou nesse slide a respeito dos verbos, das formas verbais, dos modos, né? Conjugação. Então, a gente parou aqui, a gente vai dar continuidade naquela aula, então, de verbos para os 8º anos, ok? Então, aqui as formas nominais do verbo. O verbo possui formas que são nominais. Chama-se nominais porque, por si só, elas não expressam nem o tempo, nem o modo verbal. Além disso, em determinados contextos, assumem a função de substantivos, adjetivos ou verbos. Então, vamos aí para alguns exemplos. Vamos jantar. Qual é o verbo? Jantar, beleza? O jantar está servido. Agora o jantar, ele virou o quê? Um substantivo. Lembra daquela regrinha? Colocou um artigo antes de um verbo, ele vira o quê? Um substantivo, tá? Olha no exemplo de baixo. Ela já havia preparado, e se havia preparado é uma locução verbal. Quando vem dois verbos assim juntos, o primeiro é auxiliar, o segundo é o verbo principal. Então, aí tem uma locução verbal, os dois são verbos, né? Ele já havia preparado o trabalho quando chegamos. O verbo aí preparado, o havia também é um verbo, só que ele é auxiliar. Olha embaixo como fica esse preparado ou preparada. Ela está preparada para o exame. É um modo como ela está, né? É está qualificando, né, esse ela, como ela está. Então, ele torna-se um adjetivo. Então, o verbo, muitas vezes, tem que tomar cuidado para saber se realmente ele está fazendo uma função de verbo ou ele está numa forma nominal. Forma nominal, o que é? Se ele está como substantivo, como adjetivo, né? Para que a gente não confunda na hora achando que, tipo, jantar é verbo, vamos lá circular, jantar é verbo. Não, mas aí no caso ele está falando que é o jantar, né? Quando a gente fala o professor, né? A gente não está dando nome, né? Igual o jantar é o nome que a gente dá para dizer que ele está pronto. Agora, quando a gente fala, eu vou jantar, aí eu estou conjugando esse verbo jantar, né? Eu vou jantar, tu jantas, ele janta, nós jantamos, aí há uma conjugação verbal. Então, ele é um verbo, tá? Então, tem que tomar cuidado aí para não ir indiscriminadamente colocando assim, eu sei que preparar é verbo, eu sei que jantar é verbo, eu sei que correr é verbo, e vai colocando tudo como verbo. Tem que analisar a frase antes, para que a gente não cometa esse tipo de erro, né, de deslize aí na hora de classificar o verbo, se ele está na forma verbal ou na sua forma nominal, ok? Então, aí as formas nominais do verbo são três, que é o infinitivo, lembra do infinitivo? Né? Quando o verbo está na sua forma, digamos assim, original, que termina com ar, ir, or. Aí a primeira conjugação, os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, os verbos terminados em er e or. E terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Então, infinitivo pode ser impessoal, quando não se refere às pessoas do discurso, ou seja, geralmente por fenômenos da natureza, quando uma oração é sem sujeito. Então, eles são verbos impessoais. E pessoal, quando se refere às pessoas do discurso. Neste caso, não é flexionado na primeira e terceira pessoas do singular e flexionado nas demais, tá? Então, aqui, ó lá, falar, o eu, não flexionado. Agora, tu falares, flexionado. Ele falar, né, tipo, não vai flexionar. Nós falarmos, flexionado. Vós falardes, flexionado. Eles falarem, flexionado. Então, quando se refere às pessoas do discurso, não é flexionado na primeira e terceira pessoa do singular, tá? E flexionado nas outras. O que é um verbo, então, impessoal? É quando não há sujeito na oração, ocorrendo com os verbos haver, no sentido de existir, fazer, que é um tempo decorrido, fenômenos da natureza, nevar, chover, ventar. É também conhecido como oração sem sujeito. Nesses casos, o verbo ficará sempre no singular. Então é errado quando a gente fala assim, fazem 10 anos que eu nasci. Não, esse fazer
como é tempo decorrido, ele fica no singular. Então, haviam muitas pessoas no curso. Não é haviam, né? É havia. Por quê? Porque se havia, está no sentido de existir. Se for existir, aí você pode falar, existem muitas pessoas no curso. Aí, ok. Mas se você quer usar o verbo haver, e ele está no sentido de existir, mentalmente, a gente pensa, esse haver está no sentido de existir. Então, ele fica o quê? No singular. Ele não vai para o plural, por mais que a frase esteja no plural, né? 10 anos é mais de um, né? Então não é singular, plural. Muitas pessoas não é singular, é plural, mas se for usar um verbo aí haver e fazer no sentido, né, de existir ou tempo decorrido, ele vai ficar no singular. E quando for fenômeno da natureza, mesma coisa, né? A gente vai dizer que é uma oração sem sujeito. Então, esses verbos, a gente chama ele de verbos impessoais, tá bom? Que não faz referência, que não há sujeito, né? Não tem uma pessoa lá no discurso. As terminações das formas nominais do verbo são infinitivo impessoal, né? Cantar, vender, partir. Gerúndio, cantando, vendendo, partindo. Particípio, cantado, vendido, partido. Ou seja, o infinitivo são os verbinhos ar, ir, or, tá? Gerúndio, ando, endo, indo. É só pegar qualquer verbo, pessoal, e fazer essa regrinha. Gerúndio, ando, endo, indo. Qualquer verbo. Tá lá na prova um texto e eu falar, pegue 5 verbos no infinitivo, né? Que é a forma original dele, sem ele estar conjugando, porque na prova pode estar lá, por exemplo, assim, nós cantamos muito. Qual é o verbo? Cantamos. Qual é o infinitivo dele? Cantamos? Cantar. Qual o gerúndio? Ando, cantando. Qual o particípio? Cantar é ado, cantado. Pronto, tá? Isso é, então, as terminações das formas nominais dos verbos, tá? Infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Meio que decorem isso daí, né? Para vocês saberem quando faz parte de cada um, para não fazer depois uma lambança lá e confundir tudo, dizendo que o gerúndio é cantar, o particípio é cantando, infinitivo é cantado. Aí você confunde tudo, aí vai virar uma bola de neve isso daí, tá? Vamos esquematizar para vocês, tá? Fazer aí esse esqueminha para vocês entenderem. Então, aí do verbo, tá? Ele tem o modo. Quais são os modos verbais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Acabou. Acompanha aí a setinha. Aí, beleza. Dentro do indicativo, vamos aqui, ó, pro lado esquerdo. Aí, pro indicativo, quais são os verbos, os tempos verbais do modo indicativo? Os tempos verbais do modo indicativo são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. 6. Beleza? Subjuntivo é um modo. Quais são os tempos verbais do modo subjuntivo? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Opa, caiu para 3, caiu pela metade. Vamos agora para o imperativo, que é também um modo, tá? Verbal. Quais são os tempos verbais? Afirmativo e negativo, ou seja, né? Não tem. Ele é só afirmativo e negativo, imperativo. Ele não vai ter tempo verbal. Vai ser só um modo. O modo imperativo, ele tem afirmativo e negativo. Então, já o imperativo já não vai ter mais o tempo, como a gente tem no indicativo e no subjuntivo. Lembrando que no imperativo não há a primeira pessoa do singular, que é o eu. Por quê? Porque imperativo é aquele que faça você, fale ele, façamos nós, né? Ou seja, tem a partir do tu, que a gente pode usar como você, tu, ele, nós, vós, eles. O tu aí, o vós pode ser o você e o vocês. Porque fica estranho você falar assim, tu faça, né? Tu faças, ou você, faça você, né? Fica ao invés de tu faças, né? Faça você, vamos usar o você. Ele pode ser no afirmativo, né? Ou no negativo, tá? A mesma frase que você colocou aí no imperativo afirmativo, dá para transformar ela no imperativo negativo, tirando a primeira pessoa do singular. Quais são os pronomes pessoais para a gente poder conjugar verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tem que saber isso, pessoal. Não adianta vocês estarem estudando o verbo e vocês não saberem o que é modo,
quais são os tempos verbais, o que é infinitivo, gerúndio, particípio, quais são os pronomes pessoais para conjugação verbal. Não dá, tá? O verbo vem tudo, é tudo atrelado. A gente não adianta simplesmente saber o que é um verbo, né, que faz uma ação ou demonstra um estado, se a gente não sabe todo esse esquema que a gente está vendo aí na tela. Beleza? Vamos lá. Esquematizar mais um pouquinho aí o verbo. Então a gente tem os verbos anômalos, verbos defectivos. Então, os verbos anômalos, variações extremas no radical. Lembra o radical que é o comecinho? Lembra cantar? Cantar, qual é o radical? Cante. Falar, qual é o radical? Fala, sem o A e o R. Lembra? Então, isso é o radical. Então, olha, por exemplo, a conjugação do verbo ser. Por que ele é anômalo? Porque ele muda na hora da conjugação, muda completamente. Por exemplo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Mas o verbo não é ser? O que esse és? O que esse é? Né? Olha como ele muda. Isso chama-se verbo anômalo. Olha o ir. O verbo é ir, não é verbo vou. Professor, como conjuga o verbo vou? Não tem. O vou, ele está conjugado. Qual é o verbo infinitivo do vou? É o ir. O infinitivo é o ir. Terceira conjugação. Conjuga ele para mim. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Vós ides, eles vão. Nossa, mas o verbo ir começa com vou, vai, vamos. Ou seja, ele não muda totalmente. Isso chama-se verbos anômalos. Então, verbos anômalos é quando muda completamente na hora da conjugação. E você até acha que é outro verbo, até confunde. Você fala assim, esse verbo vou deve ser o verbo vou. Não, é o verbo ir. Só que ele, na hora de conjugar, ele muda. Então, por isso que a gente chama ele de verbo anômalo. Agora, os verbos defectivos, né, com defeito. Então, por exemplo, o abolir. Nós abolimos, mas eu não, ou seja, não dá para conjugar. Tem verbo que não dá para conjugar. Por exemplo, o verbo polir, né? Eu pulo, né? Quando você polir o carro, não dá. Aí você tem que, quando o verbo é defectivo, que não dá para conjugar em todas as pessoas, né? O eu, tu, ele, nós, vós, eles. O que a gente faz? A gente encontra um sinônimo, né? Eu lustrei o carro, eu encerei, porque polir não vai dar para conjugar todos. Mesma coisa é eu abolir, né? Eu aboli a escravidão, né? Nós abolimos. Então, tem verbos defectivos que a gente não consegue conjugar. Aí a gente acha um sinônimo para fazer essa conjugação. Então, outro exemplo aqui, ó. Amanhã, embaixo, desculpa. Nós reavemos, mas eu não, nós nos precavemos, mas eu não me... Então, a gente tem que ver que esses verbos defectivos nem sempre a gente vai conseguir conjugar em todas as pessoas. E tudo bem, tá? Não tem problema. Se não tiver essa conjugação, a gente não conjuga. A gente encontra outro verbo parecido que demonstre o mesmo sentido que a gente quer falar, né? Quer passar informação e usa ele, tá bom? Amanhã eu computarei, mas agora eu não computo. Vamos deixar aí numa pesquisa para vocês. Encontrem aí nesses verbos defectivos se a gente consegue fazer essa conjugação com o eu, tá? Nós colorimos o desenho, mas eu nós nos adequamos à regra, mas eu não me... Tem uns que vai dar, tá? Tem outros que não. Então, pega esses verbos defectivos e façam uma pesquisa, uma atividade aí, para eu não falar. Nós abolimos, mas eu não... Dá para falar, mas eu não aboli? Nós reavemos, mas eu não reavi? Nós não precavemos, mas eu não me... Entendeu? Então, tentem fazer isso. É possível? Tem esse eu nessa primeira conjugação do verbo defectivo? Se tiver, qual é? E aqui do lado, amanhã eu computarei, mas agora eu não... Façam essa atividade para ver se a gente entende aí o que a gente está vendo nesses verbos defectivos. Entendendo a piada, eu não me adequo.
tu não te adequas, mas nós nos adequamos. Uma prova de que a união corrige até os erros gramaticais. Aí eu tenho os verbos impessoais, que a gente já viu, chove lá fora, né, um fenômeno da natureza. Já faz meses que voltamos, verbo fazer, né, no singular, não vai para o plural. E não houve problemas na sala de aula. O verbo haver continua no singular, mesmo problemas estando no plural. Verbos impessoais, então, quando acontecer esses casos, continua aí no singular e quando for fenômeno da natureza, tá? Verbos unipessoais e abundantes. O cão latiu a noite toda. O ladrão foi preso pelo delegado. O delegado havia prendido o ladrão. Ou seja, o cão latiu a noite toda, o ladrão foi preso pelo delegado, o delegado havia prendido o ladrão. Verbos unipessoais e abundantes, tá? Que a gente consegue aí escrever de várias maneiras esses verbos. Primeira conjugação, cantar. Porque termina com ar, tá? Isso é conjugação. É isso que a gente tem que saber fazer na hora de conjugar, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Esse é o verbo cantar. Vocês vão fazer a mesma coisa com o verbo andar, que é da primeira conjugação. Então, tem esse exemplo aí da primeira conjugação do cantar. Vamos fazer a mesma coisa com o verbo andar, tá? Depois que fizer essa conjugação no caderno do verbo andar, tira uma foto e manda para o professor. Fala, tá certa essa conjugação aqui que eu fiz de todos os tempos verbais? O professor vai dar um feedback para vocês, tá? Verbo irregular por, tá? Verbo irregular por. Lembra do verbo irregular? O que é o verbo irregular? Quando ele muda na sua conjugação. Então, não se assuste quando começar a conjugar e falar, nossa, mas aqui tá muito diferente. Não tem problema. É diferente aqui do verbo dos verbos defectivos, tá? Não tem nada a ver um com o outro, tá? Verbo irregular e defectivo são coisas diferentes, beleza? Então, tentem fazer essa conjugação aí, o por, né? Conjugue ele e vai dar uma estudada a respeito dele. Escolham outro verbo irregular, vou deixar para vocês escolherem, pesquisem aí quais são os verbos irregulares, escolha outro e faça essa mesma conjugação que vocês estão vendo aí do verbo por. Então, além de fazer aqui da primeira conjugação do cantar, vocês vão fazer do andar. Terminou de fazer o andar, depois vai para o verbo irregular, o por, copiou, escolha outro verbo irregular e faça também a conjugação, baseado nesse que a gente está vendo aí, tá bom? Porque a regra do irregular é para todos, tá? E aqui, para encerrar, uma atividade que eu quero que vocês escrevam do lado, ou circule, tanto faz, os verbos em todas as frases aí, de A até I. Então, primeiro, os meninos brincavam com a bola. Então, coloquem aí do lado no caderno, ou vocês vão copiar aí as frases, o exercício, e vai circular. Vocês escolhem como vocês vão fazer, tá bom? Então, os meninos brincavam com a bola. Ah, qual é o verbo? Pode ter mais de um, pode ter só um, tá? Mas geralmente vai ter os verbos. E na 2, indique os tempos verbais. Então, na verdade, a 1 não é da A até a I, não, é da A até a F. Aí depois tem a 2, que é da A até a I. Indique os tempos verbais. Lembra tempo verbal? Ou seja, vocês vão ter que achar o verbo na primeira aí. Papai gosta de verdura. Verbo, gosta. Esse gosta, em que tempo verbal ele está? No presente? No pretérito perfeito? No futuro? Ou seja, para isso a gente tem que saber a conjugação dele. Então, se é papai gosta, ele gosta, provavelmente ele é o quê? Presente, né? Então, o presente ele é mais fácil de identificar. Os outros que a gente tem que, né, praticar, por isso que eu pedi aqui atrás para vocês fazerem essa conjugação aqui, né, do verbo andar, e aqui de outro verbo irregular, vocês escolhem, e aí, quando chega aqui, vocês já vão, já sei o tempo verbal, já sei qual é o verbo. Na 1 é só para circular o verbo. Aí na 2, não. Na 2, além de você ter que achar o verbo, né, você vai ter que colocar o tempo verbal dele. Beleza? Fez, me mande também uma foto, do jeito que vocês acharem melhor, para eu dar uma olhadinha na atividade de vocês. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Aí a gente encerra por aqui a nossa aula, videoaula sobre verbos. E até a próxima aula, tá bom? Abraço, tchau.